A jovem mãe se inclina com um sorriso gentil, e Aoi responde nervoso, grato por como essa mãe do novo mundo parece gentil. Cercada por pensamentos cor-de-rosa, ela secretamente se derrete por dentro pensando no quão adorável Aoi é, apaixonando-se ainda mais quanto mais tempo observa. No quarto do hospital, a enfermeira o repreende por ter saído andando, e ele fica tenso, pedindo desculpas rapidamente, já que só precisava ir ao banheiro. O rosto dela queima ao exagerar na palavra banheiro, jurando proteger Satô de mulheres lascivas lá fora. Outra enfermeira o despede com um sorriso caloroso, e ele faz uma reverência, prometendo tomar cuidado enquanto finalmente deixa o hospital. Assim que ele vai embora, ela fica sozinha no corredor mal iluminado, o coração doendo ao aceitar que seu primeiro amor acabou de sair da sua vida. De volta em casa, a nova mãe escancara a porta com uma recepção radiante, e ele entra, forçando-se a vender a história da amnésia. Sentado entre as duas irmãs, ele ouve as apresentações, atônito ao perceber que a mãe parece tão jovem que parece estar morando com 3 irmãs. Do sofá, Sakura o observa e nota sua aura mais suave, enquanto ele se pergunta se esse novo eu finalmente conseguirá se dar bem com ela. Sumire observa atentamente e vê que ele está mais calmo e menos agressivo, enquanto ele, em silêncio, espera que ela pare de se isolar por causa dele. Quando a mãe cora com a timidez dele, ela aperta as próprias bochechas, secretamente emocionada com a ideia de que um dia ele realmente a chame de mamãe. Na cozinha, ela explica com frieza que não há pai, porque foi inseminação por banco de esperma, e ele acena com a cabeça, forçando-se a aceitar que isso é normal aqui. A expressão dela suaviza enquanto imagina um futuro recebendo muitas coisas dele, já o enxergando como o futuro pai da casa. Sumire está deitada no sofá com uma camisola bem curta, rolando o celular, e Aoi desvia o olhar, desesperado procurando qualquer lugar para fitar que não seja a pele exposta dela. Quando ela percebe o olhar fixo dele e fica desconcertada, abraça o celular, corando porque ele finalmente a está olhando como uma mulher de verdade. Sakura se remexe e pede para chamá-lo de Oni-chan, e ele sorri gentilmente, concordando de um jeito que faz o peito dela aquecer. Endireitando a postura, Sakura decide que esse novo Oni-chan mais gentil é alguém com quem ela realmente quer se dar bem. De repente, Sumire abre os braços, protestando contra ele sair sozinho e insistindo ferozmente em acompanhá-lo, nem que seja ao supermercado. Corada, ela entra em pânico com a ideia de outras mulheres se aproximarem dele, meio aliviada por ele temer menos as mulheres, mas desesperada para monopolizar a primeira saída dele. Espiando pela porta só de camisola, ela o interroga sobre que tipo de garotas ele gosta, ficando empolgada quando a resposta vaga parece apontar para ela. Fechando a porta pela metade, ela secretamente trata a simples ida ao supermercado como o primeiro encontro deles, o coração disparado por sair sozinha com Aoi. Vestida de babados, ela pergunta nervosa se o look fica bem, iluminando-se quando ele diz que está fofa e sugere o supermercado. Assim que ele se afasta, ela fica banhada em luz rosa, convencida de que ser chamada de bonita por ele significa que eles praticamente estão apaixonados. Mais tarde, a mãe se inclina sobre a mesa avisando que chamar Sumire de fofa pode ser mal interpretado, deixando-o confuso, já que ele honestamente acha a própria mãe fofa também. Ao ouvir que ele chamou de fofa, o rosto da mãe brilha em rosa e ela imediatamente abandona o plano de cozinhar os pratos que Sumire menos gosta. Deitado na cama, ele relembra o relatório da deusa e decide viver a sério nesse mundo, mesmo com um pesadelo mais sombrio ainda agarrado a ele. Sakura aparece na porta com um agasalho, tímida, mencionando os elogios dele, e ele percebe que ela também está faminta por elogios. Ela faz uma reverência e admite que nunca quis atrapalhá-lo, mas só de ser tratada normalmente já deixa ela absurdamente feliz. Na sala, Sumire sussurra que Sakura fez perguntas românticas estranhas, enquanto Sakura fica emburrada na mesa, perdida em pensamentos. Um holofote corta a sala quando Sakura junta as mãos, ponderando solenemente por que ela nasceu e o que o irmão realmente significa para ela. Sozinho no monitor, Aoi rola os resultados de busca, desesperado por uma forma de descarregar o desejo crescente sem ver a família desse jeito.
Mais tarde, Sakura vê a mesma tela e o histórico cheio de súcubos e biquínis pretos, decidindo que deveria ajudar a preparar o que Sou-chan gosta secretamente. Sumire também verifica o navegador, chocada com as tags, e resolve criar um histórico ainda mais safado, texturado para os gostos de Aoi. Quando ele pega o mouse e vê as novas buscas pervertidas hiperespecíficas, congela, percebendo que alguém mexeu no histórico. Sumire senta no sofá, perguntando a idade deles, e ele fica atônito ao saber que a mãe os teve aos 35 anos, após treinamento estatal de sêmen. Mais tarde naquela noite, Sumire cora na cama pensando em doadores e bebês, decidindo que quer ficar sozinha com Aoi muito antes de qualquer criança. Na cozinha, a mãe explica com frieza que os homens precisam doar esperma cada mês, e ele escuta rígido, lembrando da visita traumática que o antigo eu sofreu. Sozinha depois, ela cruza os braços ansiosa, temendo que outra ida ruim ao centro o empurre de volta para a concha de Hikikomori. Dia seguinte, a família toda se reúne na entrada torcendo por ele, e ele força um sorriso corajoso, estranhamente acalmado pelo apoio superprotetor. Enquanto o observam ir, as meninas juram recebê-lo de volta em segurança, aliviadas por dessa vez Sou-chan parecer calmo em vez de destruído. Elas lembram mutuamente que o centro de fertilidade está ligado ao trauma antigo dele, prometendo que se algo acontecer, Sumire o protegerá com artes marciais. As bochechas de Sakura queimam quando ela declara que até ajudaria se ele não conseguisse ejacular, chocando todo mundo com o quanto pesquisou sobre assistência familiar. Na clínica, a recepcionista explica o procedimento com um sorriso treinado e Aoi fica tenso ao ouvir que uma especialista poderia até ajudar manualmente. Depois que ele sai, a recepcionista suspira aliviada, secretamente encantada com a educação dele comparada aos doadores habitualmente hostis. Enquanto isso, na imaginação dele, mãe e irmãs o cercam, cada uma insistindo que pode ajudá-lo a terminar, enquanto ele protesta que fará sozinho. Banhadas em rosa, mãe e irmãs tramam em segredo quem deveria ajudar mais, envergonhadas, mas excitadas com a ideia de que Sou-chan focar no corpo dela. Sakura dá um passo à frente, rosto em fama, jurando ser a única que fará Oni-chan sentir-se bem, sem intenção de perder para a mãe ou para a irmã. Sumire exibe um sorriso malicioso e promete mãos, peito ou até boca se necessário, declarando orgulhosa que faria qualquer coisa por Sou. Num cubículo mal iluminado, ele senta diante de um monitor brilhante, estranhamente aliviado por finalmente poder ver conteúdos adultos, sem a família por perto. Lá fora, no saguão, a família espera ansiosa, cada uma pensando em como melhor confortá-lo quando ele voltar. Depois de terminar, ele entrega o recipiente e diz que se sente produtivo, enquanto a funcionária o tranquiliza dizendo que a quantidade está mais do que suficiente. Sozinha novamente, a recepcionista cora com o cheiro forte, surpresa com o volume e um pouco desconcertada pela reação que aquilo provoca nela. De volta em casa, ele massageia os ombros da mãe como um filho atencioso, e ela se assusta de leve, feliz por ver que, depois do procedimento, ele está ainda mais carinhoso. Enquanto o quarto ganha tons de rosa, ela se mexe sob as mãos fortes dele, emocionada com a proximidade e desejando secretamente um toque mais próximo. Mais tarde, ele senta casualmente ao lado de Sumire para ver TV, e os olhos dela se arregalam, o coração acelerado, porque essa proximidade relaxada parece muito íntima. Com o rosto corado, ela percebe que esse momento aconchegante lembra seus sonhos mais ousados e luta para se controlar, dividida entre agir ou esperar. Sakura para diante dele e aceita timidamente o elogio de que é adorável, sentindo-se abençoada por ter um irmão mais velho tão gentil. Naquela noite, no escuro, Sakura se abraça e sussurra que quer ainda mais do carinho do Oni-chan, disposta a fazer qualquer coisa para merecê-lo. Sobre uma porta fechada, a narração diz que ele está treinando força obsessivamente para controlar seus impulsos antes que eles mudem a forma como vê a família. Pela fresta, a família espia, cada uma impressionada com o esforço dele e imaginando como seria abraçar aquele corpo que logo ficará mais forte.
Mais tarde, ele pergunta diretamente quando vai voltar para a escola, e a mãe congela no sofá, surpresa porque ele realmente quer sair de casa. Ela admite que ficar em casa é monótono e começa a considerar escolas só para meninos por perto, mesmo que uma parte dela queira mantê-lo sempre ali. À mesa, as 3 mulheres debatem sobre escolas, e Sumire veta na hora qualquer colégio misto onde outras garotas pudessem se aproximar demais dele. Enquanto o ambiente escurece, elas concordam que a amnésia apagou o medo dele por mulheres, mas ainda temem que muitas pessoas de fora possam ser perigosas. Sumire se inclina e lembra que ele só conheceu família, médicos e funcionários até agora, alertando que mulheres curiosas lá fora o veriam como alguém muito atraente. Ela conclui que colocar um garoto fofo como ele numa escola só de meninas causaria confusão, e Sakura rejeita silenciosamente qualquer futuro em que ele volte a temer mulheres. Assistindo a notícias ruins sobre crimes contra homens, ele se lembra de como a mãe um dia o preparou para aquela escola de meninas, entendendo finalmente o quão intensas as mulheres podem ser aqui. Enquanto a tela ganha tons de rosa, a mãe treme de ciúme e emoção, confessando para si mesma que ela e as meninas sempre o quiseram, mas temiam rejeição. De repente, Sumire entra no quarto dele só de regata, declarando que vai mostrar por que as mulheres podem ser assustadoras, com um ataque simulado seguro que ele precisa resistir. Parada na porta, ela promete que não será nada inadequado, mas ainda planeja pressioná-lo o suficiente para reacender um medo saudável. No treino, ele derruba facilmente com técnicas aprendidas no orfanato, deixando a surpresa que a força masculina consiga superar seu treinamento. Deitada de costas e corada, o choque se transforma em admiração, e ela ofega dizendo que talvez resistir não seja tão simples assim. Mais tarde, Sakura aparece na porta avisando timidamente que os pensamentos das mulheres podem ser intensos, e ele a encara, abalado ao perceber que até ela guarda desejos escondidos. Na manhã seguinte, a família acena em despedida, e ele decide deixar a escola de lado por enquanto e se dedicar a ser um filho de casa em tempo integral. Depois que elas saem, o corredor escurece enquanto as mulheres admitem que estão felizes por ele ficar em casa, mas questionam em silêncio se isso é o melhor para ele. Sakura fica na entrada, feliz porque o irmão estará sempre ali, mesmo que a liberdade dele tenha sido sacrificada pelo desejo delas. Mais tarde, Sumire pensa em um meio termo, lembrando de uma escola de meninas diferente e decidindo que vale a pena falar com uma velha amiga. De volta à mesa, ela confirma casualmente que ele ainda quer estudar, já planejando tirar fotos dele para convencer uma academia só de meninas a aceitá-lo. Segurando o celular, ela se recorda que a diretora pediu uma foto e, com um sorriso travesso, decide enviar uma imagem mais interessante em vez de uma foto comum. Segundos depois, as 3 mulheres o circulam com celulares, tirando várias fotos, enquanto ele sua frio, percebendo que isso não tem nada a ver com matrícula. A mãe enrola o celular sorrindo, animada porque o plano ousado de Sumire realmente conseguiu uma vaga em uma suposta escola segura só de meninas. Sakura junta as mãos no peito, radiante de felicidade, porque se o Onichan estiver bem, o mundo dela fica perfeito. Sumire, já mais à vontade, continua tirando fotos, empolgada com as imagens de Sou e sonhando com momentos ainda mais especiais. A porta da frente se abre de repente e Akira entra sorrindo, deixando Sou surpreso quando essa professora confiante o avalia de cima a baixo. Enquanto Akira avança pela casa, Sumire observa das sombras, nervosa com a rapidez com que a amiga apareceu depois de uma única foto. Akira senta na descrinia propondo o casamento como brincadeira, e Sou, embaraçado, mas educado, dispensa e pede para falar sobre a escola. Mais tarde, Akira apoia o queixo na mão, secretamente impressionada porque Sou sustenta o olhar e conversa normalmente, sem se intimidar. Sobre o suporte escuro da TV, a narração explica a exigência da academia, apenas agir normalmente perto de meninas e se dar bem com elas.
Um diagrama mostra um único menino azul cercado por meninas vermelhas, e Soul entende que será o único garoto numa turma feita para preparar mulheres contra homens. Outro diagrama mostra uma menina atacando um menino, e uma regra aparece: qualquer aluna que agredir um estudante masculino será expulsa imediatamente. O próximo gráfico destaca um menino protegido por meninas de elite, revelando que todo bolsista masculino ganha acompanhantes especiais para segurança. Uma imagem escura mostra uma silhueta caída, sugerindo que meninos anteriores não aguentaram e desistiram apesar das proteções. Então, a imagem clareia com meninas animadas e placas de bolsa integral, já que a escola anuncia incentivos para atrair mais alunos do sexo masculino. Na penumbra, Soul se imagina como o único garoto entre 40 e o aviso de Akira ecoa. O conceito dele de normal pode ser perigoso para as meninas. Amanhã chega e a família se reúne na entrada. Soul se mexe no uniforme, os nervos acalmados pelos incentivos de Sakura e da mãe para a vida escolar. Enquanto conversam, a mente de Sumire viaja em fantasias exageradas com muitas garotas, deixando Soul pálido ao finalmente perceber o quão arriscada é essa escola segura. Sumire desaba no chão lamentando sua escolha. Depois treme de forma estranha ao imaginar Soul sendo cercado por tantas garotas, meio arrependida e meio agitada. Sakura força um sorriso e jura que a felicidade do Oni-chan é a dela, mesmo que imaginar ele numa escola só de meninas a deixa acordada todas as noites. No portão do campus, 3 alunas do 2º ano posam com confiança, apresentando-se orgulhosas como as escoltas de Soul, enquanto o avaliam discretamente. Hinata dá um passo à frente sorrindo, aliviada porque Soul as cumprimenta normalmente e rezando para que ele seja mais fácil de proteger do que o último garoto em pânico. Os olhos dourados de Kana brilham, enquanto ela diz que ele é ainda melhor do que na foto, jurando em segredo proteger seu futuro marido com a própria vida. Miko o avalia friamente, bastão na mão, classificando-o como aceitável, mas prometendo abandoná-lo no instante em que ele virar problema. Do lado de fora da cerca, Kana exibe orgulhosa seu equipamento de escolta, e Soul engole em seco ao notar o bastão pesado preso na coxa dela. Corada, ela abraça a bolsa, já imaginando como seria cuidar de Soul e de suas necessidades no futuro. No caminho à beira do rio, Miko de repente fareja o ar, franzindo a testa ao sentir um aroma estranho e viciante que abala sua calma. Na entrada da estação, as 3 escoltas encaram Soul, e ele pede nervoso para ir ao banheiro, sem saber que isso ativa o protocolo de escolta. Hinata se inclina e explica as regras rígidas. Ele não pode se mover sozinho. Uma garota fica na cabine e 2 na entrada. Kana faz uma reverência animada, se voluntariando para ficar bem do lado de fora, empolgada só de pensar em ouvir qualquer som que ele faça. Os olhos de Miko brilham com malícia enquanto o cutuca para escolher outra, brincando que ela está obcecada demais com o cheiro especial dele. Dentro do banheiro masculino luxuoso, Miko guarda a porta, séria mas protetora, mandando Soul se apressar enquanto verifica discretamente por câmeras escondidas. Sozinha entre o mármore, Miko cora, relembrando o elogio educado dele enquanto aquele aroma irresistível gira na cabeça dela. Num close do vaso, Soul reflete que até ali precisa de seguranças, e percebe que Miko estava discretamente preocupada com ele. No corredor, Miko aperta a barriga com expressão sombria, em pânico porque o precioso aroma de felicidade sumiu de repente. Tons roxos invadem a cena enquanto ela vê o desodorizante de ambiente, abraçando-se e desesperando porque a vida parece vazia sem aquele cheiro. O painel quase escurece enquanto ela anda pelo corredor murmurando que precisa daquele aroma de volta, perdendo o autocontrole. Quando Soul sai, encontra Miko corada e ofegante. Ele congela ao vê-la tremendo como quem acabou de encontrar algo muito desejado. Ela junta as coxas e faz uma pose recatada, repetindo para si mesma que deve se comportar como dama, mas admitindo que talvez goste um pouquinho de Soul. De volta ao grupo, Soul agradece Miko e Hinata, e as 2 ficam surpresas quando Miko pede timidamente que ele a chame só de Miko.
Enquanto se afastam, Hinata sorri por dentro, saboreando como é raro a rígida Miko relaxar perto de um garoto, pensando que a escola pode ser divertida. Miko fica vermelha até as orelhas lembrando Sou usando o nome dela, jurando protegê-lo de todas as garotas perigosas dali. Mais atrás, Kana estreita os olhos, convencida de que algo íntimo aconteceu durante a parada no banheiro, e já imaginando falas provocadoras para Miko. A placa 2E aparece no corredor, enquanto garotas invisíveis sussurram que a lendária linha dura Shabataki Miko está escoltando o novo garoto. Dentro da sala, uma garota curvilínea sonha acordada em proteger gentilmente o transferido masculino, mesmo duvidando que será escolhida como escolta. Outra suspira que bondade nunca funciona ali, lembrando como o último bolsista quase chorou só com um olhar. O quadro negro preenche a cena com um "sejam damas", reforçando que nunca devem atacar primeiro, mesmo que o corpo delas queira se aproximar. No trem só de homens, Sou senta entre as escoltas, observando os outros garotos e relaxando aos poucos com o sorriso acolhedor de Hinata. Na sala dos professores, a professora da turma, Aikawa, gira na cadeira, cumprimentando-a gentilmente, avisando que o caminho ali será difícil. Sob luz violeta, ela admite que o último garoto desistiu aterrorizado, e Sou fica tenso, sentindo como a linha entre normalidade e colapso é fina. Então ela se inclina com um sorriso animado, explicando que se ele sobreviver feliz com as meninas, ela ganha bons bônus e apoia a vida amorosa dele. A placa do corredor 2E reaparece, enquanto os pensamentos de Sou aceleram, maravilhado por ser o único garoto, e ousa imaginar que talvez consiga até uma namorada. Na porta, Hinata olha para cima com olhos de filhote, oferecendo segurar a mão dele para que não congele diante da turma toda. Kana se preocupa ao lado, avisando que todos os olhares vão bater nele assim que entrar, fazendo o coração disparar ainda mais. Miko faz um sinal de paz feroz, jurando esmagar qualquer encrenqueira, e sem querer deixando Sou com medo de que ela esmague sua primeira impressão também. Momentos depois ele está diante das carteiras, se apresentando com naturalidade enquanto todas as garotas estudam esse raro garoto que fala com elas como se fossem normais. A sala fica em silêncio total quando ele termina, e o estômago dele afunda ao pensar que talvez já tenha estragado tudo na primeira frase. A narração preenche o silêncio enquanto ele se acalma, lembrando que as escoltas o trataram normalmente e decidindo viver a vida escolar do mesmo jeito. Um filtro rosa surge enquanto uma garota de óculos suspira por dentro, atônita que exista um garoto tão gentil e bonito, como se tivesse saído dos sonhos dela. Outra garota sonhadora se abraça, convencida de que o príncipe dos sonhos noturnos está agora sentado ali, de verdade. Uma terceira ajusta os óculos, meio certa de que algum filtro de realidade virtual foi ativado, porque nenhuma turma real deveria ter um garoto tão gentil e refrescante. Mais uma aperta as bochechas, agradecendo a mãe por tê-la feito nascer no mesmo ano que ele, e implorando ao destino para que ela seja a sua futura esposa. Num canto, uma garota séria faz contas. A mãe e as duas irmãs dele já ocupam 3 vagas de noiva, calculando quantas ainda restam. Uma garota ansiosa sente um calor subir só de olhar para ele e considera seriamente comprar um teste de gravidez no caminho de casa. Outra vê os pensamentos girarem enquanto planeja alianças e estratégias, desejando o carinho e a atenção de Sou, mas com medo de assustá-lo. Uma colega diferente bate mentalmente na mesa, furiosa porque a estoica Miko já está amolecendo e jurando tratar esse garoto sedutor como inimigo declarado. De volta à carteira de Sou, Hinata se inclina e aponta que, embora todo mundo pareça calmo, a sala inteira está secretamente agitada por causa dele. Ela ri e se oferece como sua primeira amiga substituta de menino, e Sou relaxa o suficiente para segurar a mão dela com alívio genuíno. Corta para Hinata brilhando na narração, extasiada por ter feito seu primeiro amigo menino e já ardendo de vontade de proteger aquele lugar precioso ao lado dele. O clima se quebra quando 2 colegas correm até eles, exigindo saber por que Hinata fala tão à vontade com Satou-kun e reivindicando seus próprios direitos.
O tempo avança sobre um céu claro, enquanto Sou narra que os dias passam tranquilamente, sem nada de muito importante, exceto ele se aproximando aos poucos da gentil Hinata. Olhando para o cabelo brilhante de Kana, ele se pega pensando se ela tem parentesco com Akira e acaba admirando aquela juba prateada. Depois da aula, Miku aparece na carteira dele com um olhar sério, deixando Sou confuso enquanto ela se prepara, mas só consegue murmurar algo desajeitado. Em tons de rosa, ela cora, com ciúmes porque Hinata e Kana foram elogiadas primeiro, e desejando que Sou a notasse daquela forma também. Um close apertado faz Sou gritar internamente sobre como ela é impressionante, forçando-se a não olhar e repetindo que não é um pervertido. Num quarto escuro iluminado pelo monitor, Sou jura se limitar a conteúdos adultos com desconhecidos, bloqueando qualquer tag que lembre sua própria família. De volta à sala, Hinata apoia o rosto na mão e sugere gentilmente que Miku ficaria nas nuvens se Sou a elogiasse uma única vez. Sua expressão escurece ao se preocupar que esteja pressionando ele, sabendo que elogios de um aluno bolsista masculino são raríssimos. Depois da escola, as 3 escoltas ficam com Sou numa sala vazia, e Hinata pergunta nervosa qual jogo ele quer jogar em vez de ir embora. A cena aquece enquanto Hinata agradece por ele topar a ideia estranha dela, admirada por ele aceitar só para fazer Miku sorrir. Luz rosa invade a sala cheia de cadeiras empilhadas, enquanto as 3 imaginam possibilidades animadas, cada uma se preparando caso o jogo fique mais descontraído. Kana dá um passo à frente com olhos brilhantes, dizendo que parece o começo de um jogo divertido e se desafiando a aceitar qualquer punição no lugar de Sou. Sou repassa o pedido de Hinata e apoia o rosto na mão, lembrando de um jogo esquisito de elogios que sempre faz com a irmã. Sua mente pisca para Sakura sorrindo ao lembrar como encher ela de elogios o transformou num especialista em compliments. Na cabeça dele, surge uma figurinha vermelha enquanto decide que cada escolta vai escrever uma qualidade boa dele, para ele adivinhar. Ele imagina trocando frases com elas, prometendo elogiar quem acertar, enquanto elas ficam ansiosas esperando. Silhuetas cartunescas giram enquanto ele decide que vencer não importa, só que toda garota saia transbordando de elogios sinceros. Diante das 3 na sala de cadeiras empilhadas, ele se prepara para elogiá-las de coração, já com frases reserva na manga. Hinata brinca com a caneta, bochechas rosadas, imaginando qual lado dela Sou notou, e escrevendo sua palavra com cuidado. Depois sorri sozinha, meio envergonhada, meio animada para ouvir como um garoto elogia uma garota. Miku encara o papel com seriedade, tratando como um exercício de confiança e jurando retribuir a gentileza de Sou com o mesmo esforço. Ela olha para o cabelo esvoaçante e cora, debatendo se ele realmente notou, antes de decidir confiar no julgamento dele. Kana olha para frente, tentando adivinhar como Sou a enxerga e se ele valoriza mais o dever dela, a aparência, ou algo que ela deixou passar. O rosto dela queima ao imaginar que ele ficou o dia todo pensando em Miku, depois corrige mentalmente que deve ser as notas dela. Sou anuncia que começa com Miku, e ela fica rígida enquanto Hinata observa, as duas se preparando para o primeiro elogio verdadeiro dele. Kana se inclina, ansiosa para ouvir qual palavra Sou escolheu para a série Miku, apostando em algo como confiável ou legal. Sou para diante de Miku e ela trava quando ele diz calmamente que descobriu um lado lindo dela só de olhar. Seus olhos sobem para o rosto dela e as escoltas observam enquanto ele chama os olhos vermelhos dela de encantadores e perfeitos para ela. A lição de Sakura ecoa enquanto ele lembra de elogiar de forma específica, direta e como se fosse um jogo inofensivo. O narrador avisa que elogiar uma parte do corpo é arriscado, mas ele não pode negar como aqueles olhos são impressionantes quando ela encara ele. O olhar dele quase desce, e na cabeça explode um pensamento sobre como ela é impressionante, forçando-o a morder a língua. Corada, Miku treme, enquanto Sou, em vez disso, agradece por ela protegê-lo e a chama de escolta confiável em quem realmente confia. Ela desvia o olhar, dizendo que elogio forçado não é necessário, mas o tom firme dele a derrete por dentro. Enquanto elogia a determinação e o senso de dever dela, ela lembra do garoto rude que zombou dela e sente um nó se desfazer. Lágrimas surgem ao lembrar de ser gritada por causa da aparência, temendo por um instante que Sou pense o mesmo em segredo.
Depois ele solta que na verdade acha corpos curvados maravilhosos, e o rosto dela se contorce entre choque, orgulho envergonhado e quase choro. Ela encara para frente, percebendo que esse garoto que gosta de curvas aceita todas as partes dela e realmente aprecia como ela é. O painel embaça ao processar que Sou está focado só nela, abraçando toda a Miku, e o coração dela dispara. Emocionada, ela agradece com um sorriso trêmulo e corre para o banheiro, rotulado como retirada tática. Sou desaba na cadeira na sala esvaziando, horrorizado por basicamente ter gritado que acha curvas incríveis para uma garota que mal conhece. Miku volta com um sorriso gentil e frágil, e Sou entra em pânico, já imaginando os boatos de amanhã. Hinata toca o próprio peito com um olhar tímido, se perguntando silenciosamente se esse irmão que gosta de curvas aprovaria o tamanho dela. Kana empina o busto de leve com um sorriso brincalhão, pescando nervosamente a opinião dele, enquanto ele se pergunta por que essa beleza tá perguntando isso. Miku cruza as mãos sobre o peito, olhos brilhantes, decidindo que a parte de cima dela agora é oficialmente perfeita segundo Sou, e só falta o resto ser aprovado. Kana olha para o lado, admitindo que achava que garotos não gostavam de corpos curvilíneos. Depois cora ainda mais ao perceber que Sou claramente não tem problema com o dela. Ela agradece por ele ter elogiado Miku de forma tão gentil, chamando-o de confiável, enquanto secretamente repassa como ele parecia fofo e preocupado com os amigos. Um painel com tons de memória mostra Hinata fechando os olhos e sorrindo ao quebrar as regras para elogiar Sou de volta, incapaz de se conter. Ela sorri na penumbra, dizendo que ele se saiu ótimo no primeiro dia, e se animando com o quanto está começando a gostar dessa situação. Do ponto de vista de Miku, ela observa Sou agradecer Hinata e percebe que o esforço dele tornou surpreendentemente fácil conversar com as três. Hinata cora e admite que gentil era exatamente a palavra dela, enquanto uma parte egoísta deseja que os elogios dele nunca parem. Sou continua conversando enquanto Miku escuta de lado, emburrada porque Hinata também foi chamada de fofa e desejando ter entrado na conversa mais cedo. Finalmente chega a vez de Kana, que se endireita com uma aura brilhante, extasiada porque seu momento tão esperado no foco de Sou chegou. O filtro fica rosa enquanto os olhos de Kana brilham, animada com o elogio de Sou e já imaginando palavras carinhosas dele. Ela força uma pose recatada, jurando não corar enquanto visualiza aceitar os elogios com um sorriso elegante e composto. Sou diz casualmente que vai exagerar o elogio para ficar registrado, e Kana se assusta, percebendo que isso vai virar uma espécie de gravação especial só para ela. A tela do celular acende enquanto ela o empurra para ele, implorando internamente por uma enxurrada de palavras doces que possa ouvir toda a noite. O cronômetro chega a 9 e Sou adivinha cabelo lindo, fazendo Kana soltar um gritinho interno porque ele acertou exatamente o que ela queria. Brilhando no pós-brilho, ela imagina Sou brincando com o coração dela para sempre, enquanto o jogo de elogios vai terminando devagar. O tempo pula, Miku volta do banheiro com o rosto vermelho e desviando o olhar de Sou, enquanto ele se prepara para se desculpar como se tivesse feito algo errado. Ele chama no corredor, tentando dizer que o comentário sobre curvas foi estranho até para ele, mas ela dispensa enquanto ele repassa o rosto surpreso dela. Antes que ele consiga aprofundar, Hinata e Kana entram de repente, encerrando o assunto e insistindo em escoltá-lo para casa antes que alguém diga algo pior. Enquanto caminham com as costas de Miku viradas, Hinata nota como aquela ida sozinho ao banheiro deve ter sido constrangedora, mas sente que Miku está estranhamente atraída por Sou. Em tons mais escuros, ela imagina Sou perguntando detalhes sobre o banheiro para Miku, tremendo de vergonha alheia só de pensar. Letras flutuantes surgem enquanto Hinata e Kana entram em pânico silencioso, certas de que Miku se acalmou com o aroma de Sou e pode explodir se for provocada. A cena pula para a porta da frente de Sou enquanto ele narra que chegou em casa em segurança, estranhamente decepcionado porque nada louco aconteceu graças às garotas superprotetoras. Ele se vira para se despedir e as três escoltas congelam, atônitas quando ele agradece casualmente e promete vê-las amanhã. Um segundo depois, todas se iluminam, gritando seus próprios até amanhã, radiantes porque esse garoto raro realmente planeja voltar. Hinata se afasta brilhando, repassando as palavras dele, perguntando se ele realmente gosta de passar os dias com elas e jurando trabalhar mais como escolta.
Kana cora suavemente em tons de tio, guardando-o até a manhã de um garoto e já planejando repetir o elogio ao cabelo dela a noite toda. Miku segura a bolsa com um sorriso feroz, imaginando dias felizes na escola ao lado de Sou e se perguntando se consegue aguentar sem aquele cheiro especial. Na porta, Sou reflete que tem sorte, a escola não é a única bênção, porque alguém caloroso o espera logo além dessa maçaneta. Ele entra e congela ao ver 3 garotas em uniformes de Konoe gritando bem-vindo em casa, com toda a família fantasiada de colegas de turma dele. Elas comemoram a matrícula e Sou fica rígido, confuso com o motivo de mãe e irmãs parecerem alunas super animadas no corredor. Akane dá um passo à frente com um sorriso provocador, interpretando a colega de classe flertadora e dizendo para chamá-la só de Akane agora. Sumire entra em modo Kohai tímida, dedos nas bochechas, implorando ao seu senpai irmão para guiá-la gentilmente pela vida escolar. Sakura se agarra ao batente como uma underclassman carente, convencendo-o a dar outra massagem nos ombros como antes. Momentos depois, Sou está massageando os ombros de Sakura, enquanto as outras pairam ao redor, boquiabertas com esses uniformes de Konoe absurdamente precisos. Sumire exibe orgulhosa o celular mostrando o pedido concluído e se gabando que aplicativos modernos vendem qualquer cosplay constrangedor. As 2 mais velhas o circulam com sorrisos radiantes, insistindo para ele se transferir para a academia em casa de Konoe e curtir a juventude com a irmã e as amigas. Sakura murcha em neva púrpura, lamentando que Sou formou um quarteto com as escoltas antes de fazer um com a própria família. Os olhos de Sumire escurecem enquanto ela imagina Sou cercado de garotas estranhas, jurando copiar cada movimento das escoltas e intensificar ainda mais. Uma aura sombria invade a casa enquanto as 3 desabam, e Sou percebe que sua reação morna ao roleplay as destruiu. No vermelho escuro, elas queixam-se que só Sakura ganhou um tratamento de mãos quando mãe e Sumire fervem de desejo contido. Os gemidos aumentam enquanto se rotulam de pervertidas ou mal entendidas, arrependidas de terem ido a tão longe só para se sentirem colegas. Monólogos internos se acumulam enquanto remuem sobre perdê-lo para outras mulheres, se perguntando se deveriam ter feito algo ainda mais ousado. Sou finalmente suspira, decidindo que não pode ignorar suas loucas preciosas, e resolve animá-las do jeito que puder. Akane se sobressalta quando ele a chama, emocionada ao ouvi-lo dizer alegremente que está feliz em dividir a classe com uma garota tão fofa. Ela pula para cima fazendo sinais de paz duplos, já planejando almoços e sessões de estudo, e declarando que vai contar com ele a partir de hoje. Em seguida, Sumire treme enquanto ele elogia as tranhas e promete ensinar tudo o que a sua adorável Kohai quiser, mandando choques por ela. Ela salta como uma gatinha, implorando aulas de tudo, de livros a outras coisas, e ele muda de assunto rapidamente. Sakura se encolhe até ele chamá-la de pequena, fofa e adorável, prometendo abraços extras e cafunés, fazendo-a gemer de alegria. Ela dispara para cima com olhos brilhantes, gritando que carinhos extras vão motivá-la a repetir o ano para sempre, e Sou abandona qualquer esperança de normalidade. A porta do quarto se fecha sobre as vozes animadas delas enquanto a reunião de estratégia para a vida escolar começa, todo mundo empolgado para ir à aula juntos. Sou senta de chão diante de 3 mulheres de suéter e pijama enquanto elas abrem a segunda conferência sobre a vida escolar de Sou, deixando-o apreensivo com os planos delas. Enquanto as irmãs recapitulam calmamente a primeira reunião secreta que girou o dia de cosplay de Konoe, Sou fica de fora, percebendo que elas tramaram sua matrícula sem consultá-lo. Cercado por caixas de texto, ele jura impedir que esse conselho familiar chegue a conclusões ainda mais estranhas, mesmo com o coração acelerado pela lembrança dos 3 uniformes. Uma paranoia rosada se instala enquanto cada uma imagina táticas baseadas em aroma para monopolizar Sou, e ele fica tenso, sentindo que a conversa virou um plano de guerra territorial. Akane se inclina com olhos sérios e uma pressão esmagadora, pedindo educadamente um relatório direto sobre as escoltas, e ele se endireita para o interrogatório disfarçado de gentileza. Quando ela confirma nervosa que ele usa o primeiro nome de Miko, o rosto de Akane se contrai de ciúme enquanto ele sua e diz que simplesmente pareceu natural. A narração de Sou mostra Miko verificando o banheiro por câmeras, e o olhar de Akane suaviza, surpresa que a garota leva o dever de escolta tão a sério.
Outra memória mostra Kana jurando esmagar ameaças e Soul sorri, admitindo que a bravata boba dela sempre acerta quando seus nervos estão à flor da pele. Akane força um sorriso gentil, enquanto internamente grita por quase ter dito que o corpo de Miko rivaliza com o dela, repreendendo-se por ser uma mãe de 35 anos com ciúmes de uma aluna do ensino médio. Sumire, meio vestida, faz cara feia pedindo informações sobre a verdadeira natureza de Kana, e Soul a defende desajeitadamente enquanto sente as garras da irmã universitária se estendendo. Quando ela diz que Kana é esperta, ele só consegue encarar enquanto o ciúme dela explode, percebendo que até apelidos fofos ativam alarmes territoriais. Flashbacks mostram Kana rindo e conversando enquanto Soul conta como a voz animada dela facilitou a conversa, apesar da primeira impressão de boneca. Mais painéis mostram Kana falando sinceramente e pensando bastante, e Soul conclui que ela é inteligente, autoconsciente e discretamente orgulhosa do cabelo, aumentando a suspeita das irmãs. Sumire faz biquinho dizendo que o irmão tem bom gosto para garotas, e Soul se encolhe com o elogio torto, pensando que a irmã mais velha e inútil pode ser estranhamente perigosa. Sakura avança de agasalho com olhos inocentes perguntando sobre Hinata, e Soul sente a pressão da irmã mais fofa julgando cada palavra. Memórias se alinham com o sorriso educado e saudação animada de Hinata enquanto Soul admite que ela pareceu extrovertida, mas gentil desde o início. Ele se lembra da preocupação suave e do sorriso caloroso dela, confessando que Hinata é com quem ele mais relaxa, como sua primeira amiga de verdade na escola. Uma enxurrada de rostos de Hinata invade, os elogios dela, a tiara de orelhinhas de gato e as bochechas dele esquentam ao sentir o quanto as palavras dela o animaram. Os olhos de Sakura se estreitam um pouco quando ele termina, notando que ele só sorriu de verdade para Hinata e marcando-a silenciosamente como rival principal. De repente, as três se inclinam com olhos afiados, exigindo detalhes sobre o resto da turma, encurralando Soul sob o olhar combinado delas. Os olhos sérios o prendem enquanto ele explica que é o único garoto numa escola de meninas, e a família se preocupa se seu precioso menino sobreviverá nesse mar de meninas. Uma cena azulada da sala mostra fileiras de meninas olhando de lado enquanto Soul recorda as apresentações frias e resolve conversar mais amanhã. De volta ao quarto, ele força um sorriso corajoso, dizendo à sua família ansiosa que a turma pareceu fofa e calma, disfarçando a tensão enquanto admite que já jogou com as escoltas. As bochechas de Akane pegam fogo ao imaginar garotas bem-educadas cercando o corpo gentil de Soul, espiralando em visões de adolescentes transformando seu filho doce em brinquedo. Sakura, com o rosto sombreado, diz calmamente que quer conhecer as escoltas, especialmente Hinata, e Soul treme, sentindo que suas protetoras estão indo para um julgamento. Sumire explode em rubor vermelho, gritando sobre Soul sozinho com três garotas numa sala vazia, e ele se debate, horrorizado que um jogo de tabuleiro agora soe como algo impróprio. A família sai uma a uma, a porta balançando, enquanto Soul desaba na cama, pensando o que aconteceu com a reunião divertida e emocionante que prometeram. Ele pega o celular e começa uma nota, listando metas como se aproximar das escoltas e conversar com clubes, determinado a transformar o caos em progresso real. Um vagão de trem azulado passa pelos pensamentos enquanto ele recorda outro bolsista com escoltas, resolvendo perguntar a este companheiro sobre etiqueta correta com seguranças. Ele adiciona conversar com o outro bolsista, a lista, acena com a cabeça e decide dormir cedo para enfrentar a loucura de amanhã com a mente limpa. Enquanto pega no sono, uma batida suave na porta o acorda, e ele pisca, já temendo qual familiar vai acelerar sua pressão arterial. Sumire aparece em lingerie bousada, convidando timidamente para dormir com a irmã mais velha, e o cérebro de Soul trava com a quantidade de pele à mostra. A porta bate na sua súplica, enquanto ele alega exaustão em voz alta, e Sumire bate e chora, arrasada porque seu charme proibido foi rejeitado com força.
No escuro, vozes sem corpo de Akane e Sakura repreendem Sumire por andar com aquela roupa, e ele se enterra nos cobertores, fugindo da razão e instinto. Seu pesadelo convoca as três, em camisolas iguais formando corações sobre a barriga, pedindo carinhos de forma amorosa, enquanto ele cambaleia entre horror e confusão. A luz da manhã bate enquanto Soul se levanta de repente, gritando mentalmente que teve um sonho impróprio com a família e se coroando como pervertido de nível mundial. Encarando a porta, ele solta uma risada vazia e decide que a prioridade número 1 é uma lavanderia urgente. Ao entrar no corredor, encontra Sumire já endoguesa, gritando desculpas pela noite anterior, e ele congela, envergonhado, mas estranhamente aliviado por ela se arrepender. Ela treme, achando que se trancou de desgosto com a lingerie transparente, enquanto ele insiste freneticamente que ela entendeu errado o pânico dele. Ajoelhando mais baixo, ela escuta enquanto ele explica que a roupa era fofa e atraente e que fechou a porta por reflexo, os olhos dela se abrindo de esperança. Quando ele adiciona que nada nela a repeliu e que ela deve agir normalmente, os ombros de Sumire tremem e um sussurro feliz de seu nome escapa. Linhas rosas explodem quando as palavras giram em sua cabeça. Ela esguincha internamente que Soul aceitou a lingerie e ainda chamou de atraente. Suas bochechas queimam mais quando percebe um cheiro diferente nele, instintos gritando e corpo esquentando, mas ela se agarra ao pedido dele de tratá-lo como sempre. Akane o cumprimenta de uniforme escolar com um sorriso radiante, e Soul força a voz firme, desesperado para não deixar escapar nenhum traço do sonho da noite. A memória de Sakura gemendo seu nome em rendas volta com força, e ele implora a si mesmo a agir normalmente, antes que a irmã angelical perceba algo. Ele imagina ela perguntando calmamente se ele sonhou coisas impróprias com ela, e depois o rejeitando com desgosto. E só essa ideia quase o faz fugir. Em vez disso, Sakura cora e se mexe, sentindo um formigamento estranho no estômago ao notar algo diferente nele, deixando-a tonta e quente. Na lavanderia, a Akane o recebe com um sorriso maternal, e Soul entra em pânico porque não consegue lavar a roupa suja sob o olhar dela. Uma camada roxa torna o suéter dela transparente sobre um sutiã rendado, e Akane fica tensa quando o sonho da noite anterior volta com força, sabendo que aquilo não está nada bem. Ela tenta puxar conversa casual sobre ter repreendido Sumire, enquanto Soul agradece, garantindo que ela nunca iria tão longe, sem perceber que está controlando os próprios impulsos. Akane aponta o dedo, dando um sermão interno de que Soul é sensível, e jura seduzi-lo devagar como uma adulta responsável, em vez de se jogar como as filhas. Uma pontada forte atinge o peito dela. Ela segura o busto e ofega, assustando Soul, que corre para perto ao ouvir o grito incomum. Banhada em violeta, ela se agarra, ofegante por causa do cheiro doce e marcante do sonho dele, horrorizada com o quanto o corpo dela deseja a versão real. Tons azuis a envolvem enquanto ela implora a si mesma para se acalmar, aterrorizada com a possibilidade de realmente atacar o filho só para senti-lo se entregar. A névoa se aprofunda com fantasias impróprias na lavanderia antes dela finalmente decidir que precisa fugir antes de fazer algo irreversível. Forçando um sorriso trêmulo, Akane diz para ele não se preocupar e alega que está lutando contra impulsos internos, e Soul recua, achando que ela parece um zumbi escondendo uma mordida. Ainda corada, ela o urge a terminar rápido antes que Sumire e Sakura sintam o cheiro dele e o ataquem, enquanto ele grita mentalmente com o jeito casual como ela chama de monstros. Lá embaixo, Sumire e Sakura esperam como gatos desconfiados. Soul congela ao ver a irmã mais alta de camisola e a irmãzinha inquieta de uniforme. As duas se inclinam com olhos estreitos e bochechas coradas, perguntando se algo aconteceu, enquanto Soul ri sem graça, hiperconsciente de que seu cheiro agora está sob vigilância total da família. De repente, elas passam por ele, enterram o rosto nas roupas dele e farejam como cães de caça, enquanto ele grita, indefeso contra o ataque sincronizado de narizes.
Endireitando-se, elas declaram calmamente que ele está com cheiro normal de Oni-chan e normal de Sou, e ele fica atordoado por, depois de tanto farejar, o veredito ser nada suspeito. Ainda assim, o olhar de Sakura vagueia enquanto ela lembra do aroma viciante desaparecido de ontem e se pergunta em silêncio que cheiro fez seu corpo queimar daquele jeito. Os olhos de Sumire brilham enquanto ela diz a Sakura que vai liderar o caso, e as irmãs juram secretamente caçar aquela versão inebriante do cheiro de Sou. Mais tarde, na cozinha, as 3 mulheres se alinham e o fazem prometer voltar direto para casa com as escoltas, e Sou cora, mortificado com a fome aberta delas por um encontro. Assim que ele sai, o trio fica no corredor escuro, cada uma ruminando sobre as garotas que protegem Sou, com a curiosidade de Akane mais presa na voluptuosa Shabatake Miko. Sumire planta as mãos na cintura, decidindo que qualquer garota que viu Sou se tocando por causa dela tem uma vantagem enorme e resolve monitorar de perto a perigosa Kana. Mais ao lado, Sakura sussurra o nome de Hinata, imaginando que tipo de garota tira aquele sorriso suave do irmão, e jura conversar com ela pelo menos uma vez. Corta para o portão da escola, onde Kana e Hinata cumprimentam Sou com maletas e rifles, e ele responde animado, enquanto pergunta casualmente onde Miko desapareceu tão cedo. Momentos depois, Miko chega cambaleando, segurando a bolsa e ofegante, encharcada de suor como se vencesse uma batalha épica, e Sou instintivamente recua do andar de zumbi dela. Sua narração revela que ela passou a noite toda obcecada com o cheiro dele e correu até ali por pura fixação, e agora se aproxima cambaleando, empolgada e aterrorizada por estar perto dele novamente. Os olhos dela brilham em vermelho enquanto avança, murmurando que finalmente pode senti-lo de novo, e a escuridão ao redor dela se adensa como uma criatura faminta por aroma. Ela paira sobre ele com mãos trêmulas, balbuciando que não consegue se controlar e que ele deveria correr, enquanto Sou encara essa escolta possuída, profundamente preocupado. Kana e Hinata observam de lado, sussurrando que Miko parece estar andando em espírito dentro da própria cabeça. Depois, rapidamente se unem para apoiar a número 1 que está desabando. Dentro da mente escurecida de Miko, gritos desencarnados de Hinata e Kana ecoam como incentivo, e um pequeno fragmento racional dela se agarra àquelas vozes. Outra bolha de pensamento corta o vazio, perguntando se Sou também está torcendo por ela, e só essa ideia lhe dá algo sólido para se agarrar. Silhuetada na escuridão, ela ouve camadas de frases imaginadas de Sou prometendo proteção e carinho, o coração acelerado enquanto essas alucinações a puxam de volta. Um comando mental final estilhaça a escuridão, a voz de Sou chamando Miko de volta, e os fragmentos de vidro do colapso se dispersam. Miko abre os olhos com um sorriso suave, dizendo que ouviu todo mundo e voltou segura, enquanto as outras 2 escoltas relaxam aliviadas, e Sou urge elas a correr para a aula. No caminho, uma vista tibi da rua mostra Sou perguntando casualmente se elas querem conhecer sua família depois da aula, e as 3 escoltas praticamente saem dos sapatos com a bomba. Elas concordam na hora em visitar, se aglomerando com olhos brilhantes, enquanto ele fica tenso, percebendo que o confronto familiar está oficialmente marcado. Uma cena colorida enquadra Hinata e Kana ladeando Sou sombreado quando elas se preparam mentalmente para conhecer as futuras sogras, transformando a visita em casa em um conselho de guerra de virgens. Hinata sorri nervosa, chamando de basicamente uma entrevista de segurança com a família superprotetora de Sou, pregando que sejam gentis, enquanto Kana e Miko pairam como guarda-corpos tensas. No vagão de trem só para homens, Sou avista o mesmo garoto de ontem e se pergunta em silêncio se esse passageiro também é um raro bolsista masculino como ele. As garotas se alinham na porta e explicam que ele é Suzuki Touro, um aluno de 2º ano com bolsa especial, e Sou escuta, intrigado com outro garoto enfrentando uma escola de meninas.
Quando Kana casualmente diz que Suzuki provavelmente é como Sou, as 3 escoltas se assustam, olhos arregalados, enquanto Sou inclina o dar boba susto por talvez ter um equivalente masculino. As escoltas silhuetadas explicam que a maioria dos bolsistas masculinos fica distante e mal conversa com as garotas, e Sou se encolhe, percebendo que sua simpatia está longe de ser o padrão. Kana contrasta o contato olhar gentil de Sou com outros garotos arrogantes ou tímidos. Suas silhuetas escuras enfatizam o quão estranhamente carinhoso e destemido ele parece. Miko solta que Sou tem um cheiro mais profundo e intenso do que ontem, enquanto Hinata elogia que ele é gentil com as garotas, e Kana pergunta diretamente se alguém tão atraente pode ser considerado normal. Sou olha para o vagão quase vazio e reflete sobre a proporção distorcida de gêneros, ficando curioso sobre como Suzuki sobrevive sendo um dos poucos outros garotos. Virando-se, Sou diz que quer conversar com Suzuki, e as 3 garotas reagem com preocupação assustada, sem saber se esse encontro entre garotos é seguro ou suicida. Ele se prepara, caminha até o garoto sentado que rola o celular e o cumprimenta, o coração acelerado por sua primeira abordagem homem a homem nesse mundo dominado por meninas. Suzuki levanta o olhar com confusão fria, espia por cima dos óculos e pergunta diretamente quem é esse cara aleatório invadindo sua bolha quieta de celular. Sou explica rapidamente que também é bolsista especial, mas antes que Suzuki processe, um novo trio de escoltas severas surge como professoras pegando uma infração. Aya estende o braço para bloquear Sou enquanto Ana e Kaede a flanqueiam. O esquadrão de elite ordenam criamente que esse garoto desconhecido espere até acabarem com Suzuki. Sou se desculpa rápido, dizendo que é só o 2º dia na Konoe, fazendo reverência em pânico, enquanto as 3 veteranas o avaliam silenciosamente, medindo esse novato desavisado. Um painel escuro mostra o trio baixando a cabeça, com uma aura ameaçadora enquanto processam a cena inédita de um garoto pedindo desculpas educadamente, em vez de se encolher ou encarar com raiva. De repente, Aya fica nervosa e acena com as mãos, implorando para ele parar de se preocupar tanto, abalada por um garoto que realmente escuta, deixando Sou sem graça, mas aliviado. O rosto dela escurece enquanto ela entra em pânico internamente, percebendo que todos os garotos anteriores ou recuavam ou olhavam com raiva, e o pedido sincero de desculpas de Sou quebrou todo o roteiro dela. Miko se mete entre eles, esbarrando em Aya e exigindo saber por que ela está intimidando Sou, e o ar crepita enquanto 2 escoltas de corpo imponente se encaram. Aya fica tensa sob o olhar de Miko, enquanto Kana diz friamente que, se Aya bloquear Sou, então Miko será sua oponente, forçando Aya a recuar e deixar as apresentações continuarem. Com o clima restabelecido, Aya se apresenta formalmente como escolta do 2º ano, enquanto Hana dá um aceno quieto, e Sou oferece educadamente seu nome, aliviando a tensão. Hana observa a irmã composta conversando calmamente com esse garoto inesperado e se maravilha em silêncio com o quanto Aya parece tranquila com alguém que não é sua responsabilidade. Aya, com as bochechas brilhando, guincha internamente que é a primeira vez que recebe uma apresentação tão educada de um garoto, a mente acelerada com perguntas curiosas sobre os hobbies dele. Sou explica depressa que Miko só estava cobrindo sua abordagem desajeitada e Hana o apoia, não querendo que Aya pense mal da escolta super dedicada. Hana admite para si mesma que esperava uma guerra aberta entre a irmã calma e a rival Miko, mas ver Aya permanecer equilibrada faz com que respeite ainda mais sua Neisan. Aya então vira olhos confusos para Sou, exigindo saber por que ele é tão gentil com as escoltas, o cérebro dela saltando para a teoria de que Miko pode estar chantageando ele. Hana escuta enquanto Sou diz que só queria conversar com Suzuki, e só a palavra conversar já deixa as 2 irmãs desconfiadas sobre o que esse garoto sincero realmente quer.
Os pensamentos de Hana giram enquanto ela imagina Sou mirando a pureza de Suzuki, temendo que se esse garoto estranho transformar ele em outro Sou, as garotas da turma vão se arrastar pelo chão chorando como aranhas quebradas. Aya muda bruscamente de assunto e sugere que eles deixem Suzuki de lado e conversem com ela em vez disso, jurando acompanhar qualquer hobby de Sou e se autodenominando uma mulher camaleão para ser o ideal dele. Ela se força a respirar e repete seus títulos, escolta do 2º ano e segunda da turma, tentando sufocar a fangirl interna que está surtando porque um garoto bonito falou com ela. Hana se apressa em garantir que Sou não quer fazer mal e promete que ele não vai machucar Suzuki, até oferecendo o próprio corpo para punição caso faça algo suspeito. Aya e Hana congelam quando o "façam o que quiserem comigo" ecoa, e um arrepio desce pela espinha de Sou ao perceber que acabou de entregar um cheque em branco perigoso. Suzuki, ainda sentado, pergunta hesitante se Sou tem intenções destrutivas, imediatamente rotulando-o como alguma ameaça Shuni, enquanto Sou pisca, perdido com a acusação. Estudando-o novamente, Suzuki admite que o jeito de Sou lidar com garotas parece normal na superfície, embora a intensidade das escoltas sugira algo inquietante por baixo. Sou esclarece que só quer conversar e até disse às escoltas que elas podem fazer o que quiserem com ele, o que deixa Suzuki tenso, sentindo-se menos seguro e mais exposto psicologicamente. Suzuki encara esse garoto desconcertante e se pergunta quem Satou Sou realmente é, questionando se ele já conheceu as mulheres predatórias que destroçaram o coração dele. Ele se lembra de como as garotas se tornam predatórias apesar do treinamento de escolta, e teme que se um inocente como Sou tratar garotas normais com tanta gentileza, elas vão explodir e devorá-lo. Ainda assim, depois de mais conversa, Suzuki decide que Sou realmente é normal pelos padrões desse mundo e declara timidamente que é o primeiro amigo homem dele, deixando Sou atonitado. Sou fica boquiaberto enquanto Suzuki já rotula-os como amigos depois de uma única conversa, chamando-o internamente de absurdamente rápido para criar laços, mas ainda se sentindo estranhamente feliz. Suzuki pondera e admite que não há outra opção, decidindo que algumas coisas só podem ser compartilhadas entre homens e que talvez esse excêntrico Sou entenda seus gostos refinados. Enquanto conversam, Suzuki explica que a maioria dos bolsistas masculinos mal aparece, atiçando a curiosidade de Sou sobre por que esse garoto de óculos continua vindo. Suzuki diz que fica pelos benefícios como isenção de mensalidade, mas está prestes a revelar o motivo principal quando algo no meio do vagão chama a atenção de Sou. Ele aponta para o centro do vagão, onde as garotas formaram um círculo tão apertado, percebendo que Kono Aya e as outras estão no meio de mais uma intensa discussão sobre atributos. A cena corta para o grupo das escoltas, onde Aya, Miko e as outras dissecam a personalidade de Sou e o desenvolvimento de Miko, transformando a conversa estratégica em uma análise de corpos. Aya, de repente, pergunta se Sou tem alguma escolta favorita, e o grupo encara enquanto ele nega categoricamente gostar de bestas, fazendo as escoltas se encolherem ao serem incluídas no mesmo grupo. Ele adiciona enigmaticamente que na verdade é ela que gosta dela, e as garotas seguem o dedo dele confusas, sem perceber que ele se refere a uma garota que ama irmãs e garotas Yuri. A narração de Sou destaca Hana, a irmã mais nova de Aya e ponto-chave de observação, com a garota quieta fica ao lado da barra com um sorriso indecifrável. Um close mostra o sorriso suave e o leve rubor de Hana direcionado a Aya, toda a aura dela irradiando uma devoção pura de irmã, que Sou classifica como perigosamente intensa. Sou reflete que o amor de Hana não é apenas familiar, mas tem um tom de devoção Yuri, e Suzuki, fora de cena, fica intrigado em ver duas irmãs como um possível casal Yuri. Suzuki admite que seu hobby é observar garotas se apaixonando umas pelas outras, reclamando que nenhum outro bolsista entende isso, e Sou resolve silenciosamente pelo menos acompanhar o papo.
Os pensamentos de Suzuki vão para o celular cheio de artes e Yuri, enquanto ele lamenta que os outros garotos veem as mulheres só como monstros e ignoram suas recomendações, e Sou murmura que parece difícil. Segurando o celular, Suzuki diz com paixão que Yuri humaniza as mulheres, permitindo ver amor puro em vez de desejo animal, e Sou percebe em silêncio que os homens desse mundo podem estar quebrados. Sou reflete que os homens aqui raramente apreciam Yuri, e decide usar o conhecimento da internet do mundo original para fazer Suzuki se sentir menos sozinho, lançando a Operação Solidariedade de Fetiches. Ele testa as águas mencionando animado o clássico Yuri Senpai Kuhai, em que a garota mais velha cuida como uma irmã mais velha, e os olhos de Suzuki brilham enquanto ele concorda cautelosamente que é um clássico. Quando Sou acrescenta que a graça está nas sutis mudanças emocionais, não no desejo, Suzuki sorri radiante, feliz por alguém finalmente entender o apelo do contato coração a coração. Então Sou menciona casualmente que até casais Yuri desmoronando por um homem podem ser irresistíveis, e o rosto de Suzuki se contorce de horror enquanto ele declara dramaticamente que a amizade acabou. Uma cena de narração mostra Sou e Suzuki sendo arrastados para lados opostos do vagão pelas escoltas, o bromance instantâneo se formando e explodindo em tempo recorde enquanto as garotas discutem no meio. Mais tarde, Aya para diante de Sou, braços cruzados, dizendo friamente que ele causou dano mental a Suzuki, tratando como uma promessa cumprida em vez de um acidente. Os olhos dela brilham enquanto lembra que Sou disse que as escoltas podem fazer o que quiserem com ele, usando aquela frase como base legal para um comitê de punição que a deixa empolgada. Aya repete suavemente a promessa imprudente de Sou e nota que até Miku levou a sério, enquadrando as palavras dele como um contrato inquebrável enquanto saboreia a chance de aplicá-lo. Fechando os olhos, ela admite que, como escolta, entende o impulso de agir e quase soa compreensiva, mas não há a menor chance de deixar aquela cláusula sem uso. Aya então comenta com total naturalidade sobre ir só um pouquinho e apenas a pontinha, mas o coro invisível de acompanhantes a corta imediatamente, fazendo-a fazer beicinho diante da brecha pervertida rejeitada. Frustrada, ela fecha o punho e xinga, mas Kaede dá um tapinha em seu ombro e insiste calmamente que ainda é cedo demais para desistir de explorar a promessa de Sou. Kaede se endireita e diz que na verdade não acha que seja um acordo ruim para as acompanhantes de Sou, fazendo Kana e Miku se virarem, sem entender onde essa estrategista preguiçosa quer chegar. Com um sorriso astuto, Kaede aponta que as palavras de Sou tecnicamente abrangiam todas as acompanhantes, não apenas o trio dele, enviando um arrepio pela espinha de Miku quando ela percebe isso. Kana começa a suar quando Kaede enfatiza que a frase também inclui as acompanhantes da turma E do segundo ano, enquanto Hinata freneticamente diz a Miku não cair nessa, e Miku, relutante, acaba concordando com a lógica. Com os olhos brilhando, Kana as incentiva a invocar a cláusula de fazer o que quiserem agora, e, provocando, pergunta a Miku o que ela pretende fazer com ele, fazendo Miku corar intensamente. Kaede faz um sinal de paz e sorri dizendo que atrair Chiabashiruma foi fácil, observando que esse veterano obcecado por peitos é hilariamente simples de manipular comparado a estrategistas de alto QI. As acompanhantes de Sou se reúnem com Miku, pedindo desculpas de forma constrangida por não terem conseguido protegê-lo totalmente de danos mentais, e Konoe Kanaria observa em silêncio, sentindo uma oportunidade na culpa delas. Sou, encurralado pela frente unida, se prepara e declara que elas podem fazer o que quiserem com ele, mas entra em pânico no mesmo instante, se perguntando se acabou de assinar sua própria sentença de morte. Todas as acompanhantes gritam que qualquer coisa é demais, deixando Sou atônito ao perceber que até essas guardiãs tomadas pelo desejo ainda têm uma noção vaga de limite. Aya fica roxa de nervoso, lembrando a si mesma que isso é vida real, não suas fantasias de montarem Sou em todas as posições, e luta para se manter composta agora que uma chance real apareceu. Ela debate em silêncio se até mesmo dar as mãos já seria ousado demais, pensando demais sobre qual nível de contato entre um garoto e uma garota repentinamente direta seria aceitável. Kana, com as bochechas em flamas, entra com ideias mais ousadas, como roubar a roupa interior atual de Sou, e exige saber até onde é permitido ir, fazendo a libido do grupo entrar em ebulição. Miku se abraça e admite que também deseja a roupa interior feliz de Sou, mas teme que ele a veja como lixo se confessar isso, decidindo que não sobreviveria a essa rejeição. Os olhos de Nata se abrem enquanto ela grita internamente diante dessa espiral, percebendo que suas companheiras de elite estão mentalmente obcecadas pela roupa interior de Sou e que talvez ela seja a única sã restante.
Kaede se afasta levantando o celular e oferece docemente ajudar Sou a se reconciliar com Suzuki, se trocarem contatos, fazendo ele piscar diante do pedido quase normal. Sou agradece timidamente e aceita a troca de números como punição, enquanto Kaede sorri, corando ao perceber que esse garoto adorável trata o flertar via contatos como um jogo de pastigo. Enquanto Sou pensa privadamente que teve sorte de trocar números com uma garota tão fofa em vez de ser espancado, as bochechas de Kaede aquecem e ela murmura que talvez essa punição nem seja tão ruim assim. Kaede mostra o celular timidamente, dizendo que é a primeira vez que troca números com uma garota fora da família, e a ideia de que isso é um marco para ela faz o coração de Sou disparar. Por perto, Miku, Kana e Hinata enrijecem ao perceber que essa é a primeira vez de Sou trocando contato com uma garota, com ciúme e pânico queimando por trás de rostos inexpressos. Kaede percebe o olhar de Sou em seu peito modesto e, em vez de desgosto, sente uma curiosidade contida, fazendo sua mente girar ao pensar se esse garoto gentil prefere peitos pequenos. Hinata se inclina, séria, e explica que acompanhantes só recebem números de emergência para bolsistas, fazendo Sou entender o quão proibido o contato dele é. Ela hesita e depois, nervosa, pede para trocar contatos também, apesar das regras. Sua postura rígida revela o quanto quer uma linha direta com ele. Quando Sou concorda, o rosto de Hinata se ilumina com um sorriso radiante, enquanto ela orgulhosamente se declara sua primeira amiga mulher, atingindo ele mais forte do que qualquer punição. Observando, Miku e Kana encaram em branco, sentindo algo precioso escapar, enquanto trêmulas seguem Kaede e Hinata trocando números também. Mais tarde, na estação, Sou vai embora com Kaede e Hinata, planejando se desculpar com Suzuki, sem perceber que Hana fica para trás com sua mala, observando suas costas em silêncio. Hana segura sua mala com elegância e diz que decidirá a punição de Sou outro dia. Suas palavras calmas fazem Sou admirar sua classe natural. Falando com Suzuki, Hana admite que a proximidade de sua irmã com aquele garoto a preocupa, e Suzuki fica tenso ao imaginar o desastre se Sou algum dia realmente tocasse Aya. Então Hana sorri com presas ocultas e promete friamente que o punirá pessoalmente se isso acontecer, enviando um arrepio pela espinha de Suzuki diante dessa súbita mudança yandere. Suzuki vibra com a alegria entre a aura quase Yuri entre Hana e Aya, e promete arrastar Sou de volta para que ele possa testemunhar esse Yuri de irmãs Ripertro. Mais tarde, as acompanhantes de Sou encurralam sobre a briga com Suzuki, e ele admite envergonhado que irritou o cara ao soltar opiniões superficiais sobre Yuri. Tentando explicar, Sou solta que foi como assumir que Miku e Kana estavam namorando e depois se inserir na dinâmica delas, fazendo as três congelarem. Kana lembra de Suzuki gritando sobre trios e libido de amor e amizade, se debatendo de vergonha ao reviver a interpretação exagerada dele sobre ela e Miku. Miku recorda Suzuki berrando sobre ela estar namorando Kana e seu próprio desejo de ser a primeira de Sou, e seu rosto queima ao perceber o quão insano isso soa. Kanaria observa as duas acompanhantes constrangidas e avisa calmamente Sou que se meter entre essas garotas dominadas pelo amor pode acabar esmagando ele, fazendo ele engolir seco.